Há momentos na vida em que tudo parece estar em silêncio. As orações são feitas com fé, as lágrimas escorrem no travesseiro à noite, e o coração insiste em acreditar. Mas não há resposta. O céu parece fechado. Deus não fala. Nenhum sinal, nenhuma direção, nenhuma resposta imediata. E nesse silêncio, o inimigo começa a sussurrar: Deus te esqueceu. Nada vai mudar. Você está sozinho nessa jornada. Mas hoje eu quero te lembrar de uma verdade espiritual poderosa. O silêncio de Deus nunca é ausência. É planejamento. É estratégia. É o cuidado dele agindo nos bastidores. O seu maior milagre pode estar sendo gestado agora. Exatamente nesse momento em que tudo parece parado. Você consegue acreditar que, mesmo sem sinais, o céu ainda está trabalhando ao seu favor? Pare e pense. Quantas vezes você achou que tudo estava perdido, apenas para perceber lá na frente que Deus estava movendo peças que você não enxergava? Quantas vezes o livramento veio sem você sequer ter pedido? Isso não é acaso, é propósito. Na Bíblia, vemos essa dinâmica divina de forma clara. Quando José foi jogado na cisterna e depois vendido como escravo, tudo parecia desmoronar. Cadê os sonhos? Cadê as promessas que ele recebeu? Silêncio. Mas ali, naquele fundo do poço, Deus estava iniciando o processo do maior milagre da vida de José. A escravidão o levou ao Egito, o Egito o levou à prisão, a prisão o colocou diante de Faraó, e ali ele se tornou governador. Um milagre preparado no silêncio. E agora eu te pergunto, será que esse silêncio que você está enfrentando hoje também não esconde um milagre em formação? Talvez você esteja se sentindo exatamente assim, abandonado, invisível, esquecido. Mas não é isso que está acontecendo. É no invisível que Deus trabalha com mais intensidade. O solo do milagre não é o palco, é o secreto. É por isso que você não vê, porque ainda está sendo formado. E os milagres verdadeiros, os maiores, os que mudam destinos, esses não são apressados. Eles exigem preparação. Exigem silêncio. É nesse silêncio que Deus trata a nossa alma. Ele nos ensina a confiar, mesmo sem ver. A esperar, mesmo sem entender. A continuar, mesmo sem respostas. E é exatamente aí que nasce o verdadeiro poder da fé, quando você escolhe continuar acreditando, mesmo quando o céu parece mudo. Lembra de Ana, a mãe de Samuel? Ela orava ano após ano, em silêncio, enquanto era humilhada por Penina, enquanto todos ao redor não compreendiam sua dor. Ana seguia orando. E naquele momento em que ninguém mais acreditava, o céu estava preparando o ventre dela para receber um profeta. Samuel não seria apenas um filho, ele seria a resposta de Deus para uma nação. Mas antes disso, o milagre foi gestado no silêncio. Dentro de um coração quebrado. Dentro de uma alma que insistiu em orar mesmo sem entender os porquês. Você está disposto a continuar orando nesse silêncio? Talvez Deus esteja esperando apenas isso, que você permaneça firme, mesmo sem sentir nada. Que você mantenha a fé, mesmo sem ver o fruto ainda. Porque ele não se move por barulho, ele se move por fé. E agora, nesse exato momento, enquanto você ouve essa mensagem, Deus está ativando algo dentro de você. Ele está reavivando a sua esperança. Está dizendo ao seu espírito: filho, filha, eu nunca te deixei. O que estou preparando para você vai valer cada segundo de silêncio. Agora, respire fundo. Feche os olhos por um instante. Sinta essa presença. Ela não faz barulho, mas está aí. O Espírito Santo não precisa de aplausos ou trovões para se mover. Ele age no sutil, no leve, no silencioso. Enquanto todos olham para fora, ele trabalha dentro. Enquanto os olhos humanos esperam um espetáculo, ele planta raízes profundas. Porque os milagres duradouros não são rasos, são enraizados na fé. E talvez você esteja sendo preparado para algo tão grande, que precisa primeiro ser fortalecido por dentro. Você sentiu isso? Essa oração não foi apenas palavras. Foi profecia sobre a sua vida. O que está chegando até você vai silenciar as dúvidas, calar os críticos e surpreender até você mesmo. Por isso, não desista. Continue caminhando. Continue crendo. O tempo do silêncio está prestes a dar lugar ao tempo da revelação. E quando acontecer, você vai entender que cada lágrima, cada espera, cada oração que parecia solitária, estava sendo ouvida. O céu trabalha no silêncio, mas entrega na glória.
E se essa mensagem falou com você hoje, escreva nos comentários: eu escolho confiar no silêncio de Deus. Isso será a sua declaração pública de fé, uma semente espiritual que será regada pelo próprio Deus. E claro, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora, ative o sininho para receber as próximas mensagens, e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de uma palavra como essa hoje. Porque talvez, o milagre de alguém também esteja sendo preparado no silêncio. No silêncio da alma, quando o coração parece gritar e o céu parece calado, é exatamente aí que Deus está preparando os maiores milagres da sua vida. Porque os milagres de verdade não nascem no barulho do palco, mas na quietude do bastidor. Não são forjados à vista de todos, mas sim na caverna onde só Deus e você sabem o que está acontecendo. Você já se sentiu assim? Como se tudo estivesse em pausa? Como se sua vida tivesse apertado o botão espera? Como se, mesmo orando, buscando, chorando, nada mudasse ao seu redor? É nesses momentos que o céu parece mudo, mas o milagre está em movimento. O silêncio de Deus não é negação. O silêncio de Deus é estratégia. Lembre-se de quando José foi lançado na prisão injustamente. Tudo parecia ter parado. O menino dos sonhos, o jovem das promessas, agora estava cercado por muros e grilhões. Mas era exatamente ali, no silêncio daquela prisão, que Deus estava organizando um reencontro que mudaria não só a vida de José, mas de uma nação inteira. Enquanto tudo parecia estagnado, o Senhor estava movendo peças nos bastidores, preparando a fome, o faraó, os sonhos, a necessidade de um intérprete. E tudo isso sem alarde, sem barulho, sem manchetes. É esse o movimento do céu. Quando você não ouve, quando você não vê, é porque Deus está te escondendo para depois te revelar. Há milagres que precisam de preparação. Há bênçãos que exigem maturidade. Há portas que só se abrem quando o coração está curado. E tudo isso acontece no silêncio. Talvez hoje você esteja sendo forjado no secreto. Seu nome ainda não está nos lábios das pessoas. Sua promessa ainda não foi reconhecida. Mas Deus já escreveu a data no céu. Ele está preparando a mesa. Lembre-se das palavras do Salmo 23: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Mas a mesa não se monta diante dos olhos. Ela é montada antes, no invisível, no silêncio, no escondido. Talvez seja por isso que você ainda não entende o processo. Porque está tentando ouvir com os ouvidos da carne algo que só o Espírito pode captar. Está tentando ver com os olhos naturais algo que só se revela na fé. Agora um momento especial. Se puder, pare o que está fazendo e vamos orar. Senhor, eu entrego agora essa oração por essa pessoa que está ouvindo essa mensagem com o coração quebrado, cansado, aflito, esperando um sinal teu. Eu oro por esse filho que não entende o teu silêncio, por essa filha que clama e não ouve resposta. Pai, envolve essa vida com a tua presença agora. Toca o coração, acalma a mente, silencia a dor. Mostra, Espírito Santo, que o teu silêncio não é ausência, mas é cuidado. Que esse tempo de espera é um tempo de preparação. Que enquanto os olhos não veem, o céu trabalha. Renova a fé, reaquece os sonhos, fortalece os joelhos cansados. Em nome de Jesus, amém. Agora pense comigo. E se esse tempo que você chama de inércia for, na verdade, o solo onde o milagre está brotando? E se essa falta de resposta for a resposta mais sábia que Deus pode te dar agora? E se o não de hoje for o sim glorioso de amanhã? Quando Moisés subiu o monte, o povo pensou que ele os havia abandonado. Mas lá no alto, sozinho com Deus, ele estava recebendo as tábuas da lei. O silêncio embaixo era apenas sinal de que no alto Deus estava entregando algo sagrado. Às vezes, o povo ao redor não entende o seu silêncio. Mas é porque eles não estão no monte com você. Eles não sabem o que você está carregando. Eles não veem o que Deus está depositando no seu espírito. Você não foi esquecido. Você está sendo moldado. Como o oleiro que gira o barro na roda, Deus está girando as circunstâncias, pressionando aqui, apertando ali, moldando cada detalhe para que, no tempo certo, você se torne vaso de honra. Mas o barro não entende a pressão, ele apenas se submete. E aqui vai um alerta para o seu coração: não quebre o processo no meio. Não fuja do silêncio. Não busque barulhos falsos só para se sentir vivo. Tem gente correndo para distrações porque não suporta o silêncio de Deus. Mas é no silêncio que Ele te visita. É na quietude que Ele revela mistérios. É na solitude que Ele te transforma.
Você já percebeu que as maiores revelações da Bíblia aconteceram em lugares solitários? Foi no deserto que João ouviu a voz de Deus. Foi no monte que Elias encontrou o sussurro do Senhor. Foi na prisão que Paulo escreveu cartas que hoje transformam vidas. E foi no túmulo, sim, no lugar mais silencioso da terra, que o milagre da ressurreição aconteceu. O túmulo estava fechado. O céu estava em silêncio. Mas a pedra seria removida. O silêncio seria quebrado. E a glória se revelaria. Não despreze o processo que você está vivendo. Não rejeite o silêncio que você está ouvindo. Não apague a esperança que ainda pulsa dentro de você. Deus está escrevendo sua história com tinta invisível, mas logo virá a luz e todas as palavras brilharão. Então, mesmo que hoje você sinta que nada acontece, que as portas estão trancadas, que as orações voltam sem resposta, continue crendo. Continue confiando. Continue andando. Lembre-se de Provérbios 3 verso 5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. É isso que o céu te convida a fazer agora, confiar além da lógica. Confiar além da emoção. Confiar além das circunstâncias. E se tudo o que você está vivendo for parte de um milagre que precisa de silêncio para florescer? E se o que parece morte for só um intervalo antes da ressurreição? E se o que parece atraso for, na verdade, a exatidão do céu? Seu maior milagre está sendo preparado no silêncio. Você só precisa permanecer. Deus não trabalha no nosso tempo. Ele trabalha no tempo dele. Mas quando ele se move, nada pode impedir. A mesma mão que te escondeu hoje será a que te levantará amanhã. O silêncio não é o fim. É o começo da revelação. Se essa mensagem falou com você, escreva aqui nos comentários. Eu espero no silêncio de Deus. Curta esse vídeo, compartilhe com alguém que está passando por um tempo de espera e, claro, se inscreva no canal para continuar recebendo essas palavras de fé, força e renovo direto do céu. E no meio daquele caos, Jó disse: Deus conhece o meu caminho, se me provasse, sairia como ouro. Jó 23 verso 10. O silêncio não era punição. Era prova. Era lapidação. Era Deus moldando algo maior do que a própria dor de Jó. Era um milagre sendo gerado, não apenas o de restituição, mas o da transformação de um homem comum em um símbolo eterno de fé. Será que não é isso que está acontecendo com você também? Você olha ao redor e vê escuridão. Mas por dentro, no invisível, no oculto, existe um processo divino acontecendo. Salmo 37 verso 5 diz: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. Mas o texto não diz quando. Não promete que será hoje, amanhã ou na próxima semana. Só promete que ele o fará. E é aí que mora o segredo. A fé verdadeira vive na espera. A fé autêntica respira dentro do silêncio. Deus não precisa de barulho para mover montanhas. Ele criou o mundo com uma palavra, mas moldou o homem com as mãos. Você percebe isso? O mundo foi feito com som. Mas o ser humano foi feito no toque. Com detalhes. Com tempo. Com cuidado. E é isso que ele está fazendo com você. Enquanto você espera, Deus está moldando. Enquanto você ora e não vê resposta, Deus está costurando detalhes. Enquanto tudo parece parado, o milagre está sendo esculpido com precisão. Provérbios 3 versos 5-6 nos lembra: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Você não precisa entender. Você precisa confiar, porque mesmo sem perceber, ele está endireitando o seu caminho. Muitos milagres na Bíblia aconteceram em silêncio. Pense em Ana, mãe de Samuel. Ela orava com os lábios se movendo, mas sem som. Parecia louca aos olhos do sacerdote Eli. Mas foi no silêncio do coração dela que Deus ouviu. Foi no lugar em que ninguém via, que o maior profeta daquela geração começou a ser gerado. E assim também é com você. O que está sendo gerado dentro de você, pela dor, pela espera, pelo choro, não é pequeno. É grande. É eterno. É algo que não pode ser entregue de qualquer jeito. O seu milagre tem o nome de propósito. E propósitos exigem processo. Talvez você esteja perguntando: mas até quando, Senhor? Quanto tempo mais essa fase vai durar? Essa pergunta é legítima. E Deus entende.
Mas ele também diz: no tempo certo, eu, o Senhor, farei acontecer. Isaías 60 verso 22. O tempo de Deus não é lento. É perfeito. O que parece atraso é só preparo. Não é que Deus esteja demorando. É que Ele está caprichando. Se fosse algo pequeno, Ele já teria liberado. Mas como é o seu maior milagre, Ele está tratando cada detalhe com santidade. E agora, nesse momento, onde você está, talvez com o coração apertado, os olhos cheios d'água, sentindo-se sozinho, Deus está te dizendo: filho, eu não te esqueci. Filha, eu continuo trabalhando. Mesmo que você não veja, mesmo que pareça tudo parado, mesmo que os dias estejam cinzentos, há uma luz sendo acesa no invisível. O céu inteiro está em movimento. Anjos estão em missão. O milagre está em processo. Não pare agora. Não interrompa o processo por causa da impaciência. Não deixe o desânimo roubar a bênção que está vindo. O silêncio não é fim. É preparação. Você lembra da lagarta? Ela entra no casulo, e lá dentro, parece morrer. Não há som, não há movimento. Mas o casulo é só o palco do milagre. É no silêncio que a transformação acontece. E quando o tempo certo chega, a borboleta rompe o casulo e voa. É isso que está acontecendo com você. Você não está morrendo. Está sendo transformado. E o silêncio é o cenário sagrado do seu renascimento. Entregue agora mesmo esse silêncio a Deus. Reconheça que Ele está no controle, mesmo sem respostas. Feche os olhos por um instante e declare: Senhor, eu confio em Ti. Mesmo em silêncio, eu sei que Tu estás preparando algo maior. Essa simples declaração pode ser o início de uma nova estação na sua vida. Seu maior milagre não será feito com pressa, mas com perfeição. E essa perfeição exige silêncio, exige espera, exige fé. Não desista. O silêncio de hoje é o palco do testemunho de amanhã. Se essa mensagem falou com você, escreva aqui nos comentários: eu confio mesmo no silêncio. Curta, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para continuar recebendo palavras como essa. Pessoas perto de você precisam receber e se aprofundar com passagens bíblicas, oração especial e testemunhos de fé. Há momentos na vida em que tudo parece estar em silêncio. As orações são feitas com fé, as lágrimas escorrem no travesseiro à noite, e o coração insiste em acreditar. Mas não há resposta. O céu parece fechado. Deus não fala. Nenhum sinal, nenhuma direção, nenhuma resposta imediata. E nesse silêncio, o inimigo começa a sussurrar: Deus te esqueceu. Nada vai mudar. Você está sozinho nessa jornada. Mas hoje eu quero te lembrar de uma verdade espiritual poderosa: o silêncio de Deus nunca é ausência. É planejamento. É estratégia. É o cuidado dele agindo nos bastidores. O seu maior milagre pode estar sendo gestado agora. Exatamente nesse momento em que tudo parece parado. Você consegue acreditar que, mesmo sem sinais, o céu ainda está trabalhando ao seu favor? Pare e pense: quantas vezes você achou que tudo estava perdido, apenas para perceber lá na frente que Deus estava movendo peças que você não enxergava? Quantas vezes o livramento veio sem você sequer ter pedido? Isso não é acaso, é propósito. Na Bíblia, vemos essa dinâmica divina de forma clara. Quando José foi jogado na cisterna e depois vendido como escravo, tudo parecia desmoronar. Cadê os sonhos? Cadê as promessas que ele recebeu? Silêncio. Mas ali, naquele fundo do poço, Deus estava iniciando o processo do maior milagre da vida de José. A escravidão o levou ao Egito, o Egito o levou à prisão, a prisão o colocou diante de Faraó, e ali ele se tornou governador. Um milagre preparado no silêncio. E agora eu te pergunto: será que esse silêncio que você está enfrentando hoje também não esconde um milagre em formação? Talvez você esteja se sentindo exatamente assim, abandonado, invisível, esquecido. Mas não é isso que está acontecendo. É no invisível que Deus trabalha com mais intensidade. O solo do milagre não é o palco, é o secreto. É por isso que você não vê, porque ainda está sendo formado. E os milagres verdadeiros, os maiores, os que mudam destinos, esses não são apressados. Eles exigem preparação. Exigem silêncio. É nesse silêncio que Deus trata a nossa alma. Ele nos ensina a confiar, mesmo sem ver.
a esperar, mesmo sem entender, a continuar, mesmo sem respostas. E é exatamente aí que nasce o verdadeiro poder da fé, quando você escolhe continuar acreditando, mesmo quando o céu parece mudo. Lembra de Ana, a mãe de Samuel? Ela orava ano após ano, em silêncio, enquanto era humilhada por Penina, enquanto todos ao redor não compreendiam sua dor. Ana seguia orando. E naquele momento em que ninguém mais acreditava, o céu estava preparando o ventre dela para receber um profeta. Samuel não seria apenas um filho, ele seria a resposta de Deus para uma nação. Mas antes disso, o milagre foi gestado no silêncio. Dentro de um coração quebrado. Dentro de uma alma que insistiu em orar mesmo sem entender os porquês. Você está disposto a continuar orando nesse silêncio? Talvez Deus esteja esperando apenas isso, que você permaneça firme, mesmo sem sentir nada. Que você mantenha a fé, mesmo sem ver o fruto ainda. Porque Ele não se move por barulho, Ele se move por fé.